realizado pela nossa categoria, não é? A categoria dos loteiros no estado do Rio Grande do Norte. À medida em que o tempo vai passando, a gente precisa fazer visita em alguns locais aqui do município de Santa Cruz. Nós vamos fazer uma parada lá na rodoviária aqui de Santa Cruz, onde está acontecendo aquele problema. A gente não está conseguindo pegar os passageiros, muita gente aborrecida aí, não é? Então nós vamos nos deslocar para lá, fazer a nossa movimentação sempre de forma pacífica e ordeira, não é? Seguindo em fila, sem atrapalhar o trânsito, não é? E mostrar para esse pessoal, para as autoridades, que a gente tem condições sim, temos condições de trabalhar de forma regularizada, de forma ordeira, e mostrar mais do que nunca que a gente quer o quê? A gente quer trabalhar de forma regularizada como cidadão. Como cidadão, porque não somos bandidos, somos marginais, nós somos sim trabalhadores, estamos sustentando nossas famílias e para isso precisamos da continuidade do nosso trabalho. Está no Gabinete Civil um projeto da regularização da nossa categoria, está também já devidamente formalizada com a representatividade jurídica a TAC-RN e também já tem agora o nosso reconhecimento de utilidade pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, razão pela qual a gente tem que se mobilizar, nos esforçarmos ao máximo no intuito de pleitearmos e também alcançarmos a nossa devida regularização. Vamos seguindo então com a nossa carreata no intuito de chamar a atenção não só das autoridades do município de Santa Cruz, mas também dos cidadãos de Santa Cruz que se utilizam do serviço dos loteiros. Os loteiros que são os mais de 6.000 no estado do Rio Grande do Norte. Aqui são centenas de loteiros que diariamente transportam centenas de cidadãos santacruzenses para outros municípios, razão pela qual estamos sendo rechaçados pelo governo do estado através do DR, que impossibilita o transporte dos senhores passageiros e passageiras para outros municípios. Sabemos que as empresas de ônibus que aí está não conseguem atender a demanda, pelo que pedimos a nossa regularização junto ao governo do estado. Governadora Rosalba Ciarline manifestou-se favorável à nossa regularização. Sabemos que no estado do Rio Grande do Norte existem outras categorias, ou seja, existem precedentes no estado que possibilitam a nossa regulamentação. Vamos seguindo a nossa carreata, sempre no intuito de chamar a atenção da população e também pedir a participação da população do município de Santa Cruz, que cobre de seus vereadores, cobre de seu prefeito a regularização do transporte alternativo aqui no município de Santa Cruz. Estamos sendo impossibilitados de trabalhar de forma grosseira, de forma rígida, inclusive com arbitrariedades. Queremos trabalhar de forma digna, como cidadãos honestos e cidadãos de bem, pelo que pedimos a colaboração também da população para que cobre das autoridades competentes também a regularização dos serviços dos loteiros, os quais prestam um relevante serviço não só ao município aqui de Santa Cruz, mas como também aos municípios adjacentes, bem como a todos os municípios do estado do Rio sempre, como já foram feitas outras vezes. Manifestação que a gente está fazendo que tem um guarda aí botando boneca aí na rodoviária. Para exatamente cobrar as autoridades. Já existe um projeto de número 33259 lá, 2010, que trata da regularização aqui no nosso estado, do Rio Grande do Norte. Tem a associação
Rodeiros no estado do Rio Grande do Norte, pelo que exigimos respeito das autoridades que estão com abuso de autoridade, punindo os veículos e também de todas as zonas gritando proibir. E aqui cabe uma pergunta: a quem é devido o interesse em proibir a atividade dos rodeiros? Queremos então que a nossa categoria seja devidamente respeitada, fomos reconhecidos como sendo de utilidade pública do Estado do Rio Grande do Norte sobre a lei 0249/2009. Existe também que se encontra lá no gabinete do Dr. Demetrio Torres, que é chefe, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens. Queremos então a agilidade do governo na resolução do problema. Queremos continuar prestando um serviço à população do município de Santa Cruz, como também dos municípios adjacentes. Nossa categoria transporta centenas de pessoas diariamente aqui no município de Santa Cruz, pelo que pedimos respeito das autoridades, porque fomos reconhecidos por unanimidade dos deputados lá na Assembleia Legislativa, onde sobre o número 0249/2011 fomos reconhecidos por unanimidade como sendo de utilidade pública no estado do Rio Grande do Norte, pelo que as autoridades que têm agido com rigor, inclusive apreendendo e multando indevidamente os veículos. Queremos também que essa mesma fiscalização rígida ocorra também com as empresas de ônibus, porque vemos diariamente aí os ônibus com pneus velhos, ônibus sucateados, ônibus desemplacados, ônibus também com vidros trincados, e no entanto ninguém faz nada. Cadê a fiscalização do BR para os ônibus? Abandonando os veículos, existe a eleição, existe uma presença. Então, queremos que a fiscalização se ocorrer e ocorra de maneira humanitária. Também para as empresas de ônibus, pelo fato de termos sido reconhecidos como entidade pública pela Secretaria do Estado, pelo fato de termos uma representatividade, uma associação com representatividade jurídica, e pelo fato de termos um projeto que trata da regularização da categoria dos rodeiros, sob o número 33259/2010, que se encontra lá no gabinete do Dr. Demetrio Torres, lá no Departamento de Estradas e Rodagem, na Diretoria Geral. Pedimos então que as autoridades tenham respeito com os cidadãos, muito respeito com os cidadãos que trabalham diariamente e vivem nessa atividade já há décadas. Existem loteiros que trabalham nesse serviço há mais de 15 ou 20 anos. No entanto, significa dizer que temos aceitação por parte da população. Nenhum passageiro entra a contragosto no carro de lotação. Entra por livre e espontânea vontade e por pura insatisfação com as empresas de transporte de ônibus que aí está. Pelo que, então, defendemos a livre concorrência que é assegurado no artigo 170 da Carta Magna de... Muito bem, passando o hospital, respeitando a lei de Código de Trânsito Brasileiro, pedimos então à população de Santa Cruz que se mobilize no sentido de